A todo instante, a gente escuta algum político ensinando pra gente o que é democracia, falando em democracia, defendendo a democracia. Mas uma coisa é o que eles dizem e uma coisa bem diferente é a forma como eles se comportam quando o conceito de democracia é colocado à prova. Porque nessa hora é que a gente vê se o que eles falam em teoria combina com aquilo que eles declaram ou fazem na prática quando o conceito é colocado à prova. Ontem, por exemplo, o presidente Lula deu mais uma declaração sobre o empresário Elon Musk, que nos últimos dias se dedicou a publicar tweets criticando o Supremo Tribunal Federal, criticando o presidente Lula também. Tweets que ele está adorando publicar, disse isso numa entrevista. Ele disse que estava se divertindo com esse bate-boca com o Brasil. Lembrando que o Brasil, para Musk, não representa nada do ponto de vista dos negócios. Que se amanhã fosse possível, de alguma maneira, proibi-lo de fazer negócio por aqui, o grupo dele não ia perder coisa alguma. O Brasil não representa nada no mundo dos negócios de Elon Musk. Mas, voltando, o presidente Lula resolveu falar de novo sobre Elon Musk. E largou uma frase, na verdade duas, uma que faz sentido, seguida de outra que vale a gente discutir. Se do ponto de vista lógico faz sentido o que ele disse. Primeiro ele disse o seguinte, abre aspas. Temos uma coisa muito séria nesse país e no mundo, que é se a gente vive em regime democrático ou não. Temos uma coisa muito séria nesse país e no mundo, que é se a gente vive em um regime democrático ou não. Fecha aspas, o presidente Lula disse isso, faz sentido. Talvez seja amplo demais perguntar sobre democracia no mundo, porque esse não é um desafio global, feito o desafio do clima. O mundo tem países que são democráticos, o mundo tem países que não são democráticos, a Venezuela não é, a China não é, a Vietnã não é, o Egito não é, a Arábia Saudita não é. Lugares onde o debate em torno de democracia está interditado. Mas discutir democracia no Brasil faz todo sentido. Democracia no Brasil faz todo sentido. O que é viver no ambiente democrático? Que seguramente passa pela ideia de conviver com ideias contrárias, mesmo que essas ideias sejam imbecis, na opinião do lado que se sente dono de ideias geniais. Mas o presidente Lula não encerrou a frase dele neste trecho em que fala que é um desafio se a gente vai ser democracia ou não. Ele disse o seguinte, abre aspas, o crescimento do extremismo de extrema-direita, que se dá ao luxo de permitir que um empresário americano que nunca produziu um pé de capim neste país ouse falar mal da corte brasileira, dos ministros brasileiros e do povo brasileiro. Não é possível. Então ele diz que não é possível enxergar, testemunhar esse crescimento do extremismo que se dá ao luxo de permitir que um empresário americano, lembrando só que o Elon Musk é sul-africano, mas os negócios dele, a base, nos Estados Unidos, que nunca produziu um pé de capim nesse país, ouse falar mal da corte, ou do Brasil. Bom, o Lula diz uma coisa que é muito séria, né, nas palavras dele, que é se a gente vive ou não no regime democrático, se a gente deve viver. Agora, um dos princípios básicos desse ambiente democrático é conviver com toda a sorte de opiniões, entre elas as opiniões de um empresário americano, sul-africano, brasileiro, que nunca produziu um pé de capim no Brasil. A produção de pés de capim não pode ser um critério para dar este ou aquele o direito à opinião. No regime democrático, quem produz pé de capim ou quem não produz pé de capim tem o mesmo direito à opinião. Como quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro tem o mesmo direito a voto, no caso dos brasileiros, e um voto por pessoa. Não combina com a ideia de democracia dar voz apenas a quem produz pé de capim.
Os que não produzem também têm direito a falar. Outro princípio democrático é que não se pode exigir de quem dá opinião que a opinião dessa pessoa seja sensata, segundo quem discorda da opinião. Não se pode cobrar. Se pode criticar, apontar, e aí segue o debate democrático. Mas não se pode cobrar, como numa escola, em que o aluno erra uma conta de matemática e ele perde ponto, que a pessoa só tenha direito à construção de uma declaração se aquela declaração for considerada, sabe-se lá por quem, sensata, por um júri, por um tribunal, por um conselho de notáveis. Tanto as declarações do presidente quanto as do Elon Musk são declarações. Esta que ele deu é a declaração da democracia. Mas ele não pode interditar, requerer, propor que o empresário Elon Musk não tenha direito a falar o que falou. Ele não precisa ser sensato. Aliás, ele também não precisa dar uma declaração favorável ou mesmo educada. O Elon Musk chamou Alexandre de Moraes de ditador cruel. O fato de Alexandre de Moraes não ser um ditador cruel não pode ser motivo suficiente para impedir que Elon Musk o qualifique dessa maneira. Elon Musk disse que Moraes tem Lula na coleira, que tirou Lula da prisão e que influenciou as eleições. É uma bobagem tripla. Mas qual o problema dele dizer bobagem? Que crime ele cometeu? Se ele cometeu crime, é outra questão. Mas que crime ele cometeu? Faz sentido que o nome dele tenha sido incluído no inquérito das milícias digitais por causa de declarações idiotas como as que ele deu? E no ambiente democrático, eu posso qualificá-las de idiota e ele pode proferi-las. A democracia dá ao presidente Lula o direito de enxergar genocídio nos atos de Jair Bolsonaro. E dá a Elon Musk o direito de classificar como ditatoriais as decisões de Alexandre de Moraes, ainda que Bolsonaro não tenha praticado genocídio algum. E ainda que Alexandre de Moraes não tenha praticado nenhum ato ditatorial. Você pode enxergar excessos, você pode enxergar abuso, você pode enxergar disfunção, você pode enxergar o que for. Agora, ato ditatorial, não faz sentido. Um brasileiro pode pensar o que Lula pensa de Bolsonaro e um estrangeiro pode pensar o que Lula pensa de Bolsonaro, assim como brasileiros ou americanos ou sul-africanos podem pensar o que Musk pensa de Moraes. De forma que Lula disse duas frases que se contradizem. Direito dele dizer duas frases que se contradizem. E direito de quem quer que seja, inclusive meu, de apontar a contradição. Sem que eu esteja cometendo um crime, ou ele cometendo um crime ao ser contraditório, ou Elon Musk ao ser contraditório também. Porque ele é corajoso no Brasil, contra o Alexandre de Moraes, e gatinho fofinho na China, no regime ditatorial, que ele não denuncia. Aonde o Twitter, o X, é proibido. E quando ele esteve lá, ele sequer tuitou. Poderia ter tuitado por VPN, nem tuitou para respeitar as autoridades chinesas. E aqui ele desrespeita as autoridades. Mas e aí? Está errado? Ele não pode ser contraditório, ele não pode ser só corajoso no Brasil, ele não pode viver essa contradição? Pode, mas a gente pode apontar. E ele pode criticar, ele não pode cometer crime. Se a gente é uma democracia, e se a gente defende esses valores, as declarações de Elon Musk não podem provocar esse alvoroço. Porque ele desorganiza a ordem estabelecida, instituída. Não existe uma ordem estabelecida e instituída. Respeito ao Supremo é outra coisa. Criticar o Supremo é isso. Pode criticar. A prática democrática impõe a todos aqueles que vivem no ambiente democrático e respeitam o ambiente democrático a serenidade na recepção das críticas. É muito fácil cobrar respeito à democracia pedindo a quem critica que pare de criticar. Difícil é
conviver num ambiente democrático aceitando as críticas duras, impiedosas, mal educadas de pessoas como Elon Musk e outras. As pessoas têm o direito de falar o que pensam e só podem ser chamadas a pagar um preço por isso, com um processo, seja lá o que for, quando o que sai da boca delas é em si um ato criminoso. E os atos criminosos estão tipificados. Não se pode ficar enxergando o ato criminoso onde ele não existe. E não foi o caso de Elon Musk até aqui, e ele foi incluído como investigado. As declarações de Elon Musk, na minha opinião, são declarações desnecessárias, tolas, algumas provocaram um debate como esse que a gente está fazendo aqui, sobre democracia, sobre o papel do Supremo, sobre a regulação das Big Techs, sobre a apropriação de conteúdo, uma série de debates que ele provocou, não deixa de ser saudável nesse sentido. E só o fato da gente conviver com declarações desta natureza já torna o Brasil um país mais sofisticado, desde que aceite o debate e não tente interditá-lo. Indo para cima, como se democracia só fosse um debate de iguais, repetindo aquilo que o Rei Sol deseja. Não é assim que funciona. E como dentro de nós todo mundo tem um Rei Sol e todo mundo quer ser quer um áulico do lado, não sabe conviver com a crítica. Então, muito oportuna a reflexão do presidente sobre se o Brasil é ou não uma democracia, mas também é oportuno que a gente questione como agem as nossas autoridades no momento em que a democracia é testada. Não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.